Se nós apenas dissesse glória a Deus, é mais do que o suficiente. Aleluia. Eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração. Aleluia. O Espírito Santo, Ele fala ao meu coração que vidas serão tocadas por aquilo que Ele já está fazendo. Aleluia. Eu não sei qual é a situação que você está, eu não sei a que nível, a que ponto chegou a tua fé. Se de repente por alguma situação você até mesmo ficou um pouco desacreditado por alguma situação, mas Ele está aqui. Ainda que muitas vezes nós desistimos de Deus, Ele não desiste de nós. Aleluia. Oh, Espírito Santo, meu coração está queimando aqui, igreja, porque eu vejo o Espírito Santo renovando fé. Eu não estou falando para pessoas descrentes, eu não estou falando para pessoas que estão lá fora, eu estou dizendo para pessoas crentes, pessoas tementes a Deus, que muitas vezes por situações que têm enfrentado, não conseguem acreditar mais numa mudança. Parece que está tão difícil, parece que as coisas estão tão complicadas, parece que quanto mais ora, parece que mais piora. Essa é a sensação que você está tendo. Mas Deus tem uma resposta para a sua vida. Eu quero que você preste muita atenção nessa palavra, ao qual nós estaremos ministrando. Desde cedo Deus tem queimado o meu coração. Eu tenho certeza que assim como essa palavra já me edificou, vai trazer edificação e fé ao teu coração. Você pode dizer glória a Deus? Leia comigo livro de Esther, capítulo 9. Nós estaremos lendo do verso 1 ao verso 4. Hoje nós teremos praticamente todos os capítulos do livro de Esther, irmãos. Os 10 capítulos de Esther nós estaremos meditando. Aleluia, Jesus. Você encontrou? Amém? Eu gostaria, se possível, você que está com a sua Bíblia, abra ela, porque nós temos tanta facilidade de acompanhar apenas pelo telão, mas quando você começa a se familiarizar com a tua palavra, com a Bíblia, com a palavra de Deus, fica mais fácil você encontrar naquele momento que você vai precisar. Então abra a tua Bíblia. Glória a Deus. Ainda que talvez algumas traduções sejam versões diferentes, mas mesmo assim, eu troquei recentemente a minha Bíblia. Fazia acho que uns 25 anos que eu estava com a minha Bíblia ao meio da revista atualizada. Eu comprei a NVI. E assim, irmãos, parece que tudo que tinha na outra Bíblia não tem aqui. Para procurar é difícil. Aí o que eu estou fazendo? Estou rabiscando ela. Tudo que eu leio, tudo aquilo que Deus fala comigo, eu pego a Bíblia e rabisco. Aí fica mais fácil de encontrar. Olha só o que diz a palavra do Senhor. No 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, entraria em vigor o decreto do rei. Naquele dia, os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram aqueles que o odiavam, reunindo-se em suas cidades, em todas as províncias do rei Xerxes, para atacar os que buscavam a sua destruição. Ninguém conseguia resistir-lhes, porque todos os povos estavam com medo deles. Verso de número 3. E todos os nobres das províncias, os sátrapas, os governadores e os administradores do rei, apoiaram os judeus, porque o medo que tinham de Mardoqueu havia se apoderado deles. Mardoqueu era influente no palácio, sua fama se espalhou-se pelas províncias e ele se tornava cada vez mais poderoso. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o tema da ministração de hoje é Mardoqueu. Talvez você esteja perguntando, mas Mardoqueu? Nós vamos falar sobre o nome? Não, nós não vamos falar sobre o nome. Mas a história de Mardoqueu, ela reflete muito o cenário que nós cristãos enfrentamos nos dias de hoje.
Quando você lê esse capítulo, esses versículos a qual nós lemos aqui, parece que tudo foi tão fácil. Quando você escuta falar de Mardoqueu, diante da leitura que nós fizemos agora aqui, você pode até acreditar, que homem poderoso, homem favorável, esse teve sorte. Porque nós olhamos os resultados, mas esquecemos que antes dos resultados existe o processo. E para que você alcance um lugar de status, um lugar de honra, primeiro você precisa passar por processo. A história de Mardoqueu reflete em nós, muitas vezes, aquelas crises que nós cristãos temos ao longo da nossa jornada. E eu quero falar um pouco sobre essa história de Mardoqueu, e eu creio que você vai se identificar com muitas delas. Porque por mais que nós possamos viver em cenários totalmente diferentes, a verdade é que muitas vezes somos perseguidos, entramos em crise, momento que muitas vezes nós clamamos a Deus e parece que Deus não fala. Irmão, se você se atentar ao livro de Esther, o livro de Esther, ele não trata apenas de um grande livramento que Deus operou através da vida da rainha Esther para o povo judeu. É muito mais do que um livramento. Mas o livro de Esther trata-se de uma superação, de um povo que estava para ser exterminado da face da terra, mas um povo que confiou em Deus. Em todos os capítulos do livro de Esther, você vai ver a ação do Espírito Santo, o mover de Deus sobre o povo judeu. Mas em nenhum momento você vai ouvir da seguinte forma: eis meu servo que te digo, eu sou contigo. Que por mais que muitas vezes nós queremos, e é gostoso nós ouvir uma palavra revelada, até mesmo uma palavra profética de um homem, de uma mulher de Deus, diante de uma situação que nós estamos enfrentando, que vem até nós, coloca as mãos sobre a nossa cabeça e diz: não temas, eu sou contigo. Mas existem momentos que você vai ter que aprender a ouvir Deus falar no silêncio. E é no meio dos processos que nós somos construídos. Ainda que o processo que você esteja enfrentando seja um processo tão doloroso a ponto de você até mesmo não acreditar que há uma solução, eu tenho certeza, se você continuar, você vai ver o agir de Deus. A história de Mardoqueu, irmãos, relata-se um cenário de um sistema totalmente corrupto, de situações que se levantaram para conspirar contra aquele que era justo, para aquele que era íntegro diante de Deus, para aquele que fez o bem e como recompensa recebeu o mal. E quantas vezes nós enfrentamos situações assim? Eu tenho certeza, irmãos, que alguém aqui nessa noite talvez já se deparou com uma situação até mesmo de se questionar e dizer a Deus: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Eu tenho sido tão bom, eu tenho ajudado as pessoas, eu tenho feito aquilo que te agrada, porque ao lugar de receber aquilo que eu fiz de bondade, eu tenho recebido coisas ruins. Isso é o que acontecia com Mardoqueu. O livro de Esther, como eu já disse, trata-se não apenas de um grande livramento, mas também de uma história de superação. Para que nós possamos entender totalmente esse cenário, é importante você se atentar àquilo que Deus ele fez desde o início do primeiro capítulo do livro de Esther, aonde, diante de uma situação totalmente adversa, uma situação de até mesmo desobediência, Deus ele traz exaltação para aqueles que temem a Deus. Irmãos, eu quero aqui falar um pouco sobre Mardoqueu. É claro que toda ação houve-se necessário o mover de Deus, mas também o apoio da rainha Esther. Mas quem era Mardoqueu? Nós lemos no capítulo 9 que Mardoqueu se tornou poderoso a ponto de até mesmo os oficiais, governadores, os sátrapas, que eram os prefeitos, aqueles que eram os oficiais do rei, temer a Mardoqueu. Mas quem era Mardoqueu? Mardoqueu era um simples judeu, da tribo de Benjamim, um homem comum, um homem que só queria viver uma vida íntegra diante de Deus. E a palavra do Senhor nos fala que quando os pais de Hadassah, mais conhecida como Esther, morreram, Mardoqueu, que era primo de Esther, tomou ela para cuidar e a cuidou como se fosse filha dele. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, no primeiro capítulo de Esther, e eu aconselho você depois, quando tiver essa oportunidade, leia o livro de Esther. O livro contém apenas 10 capítulos e vai trazer ensinamentos que vai edificar sua fé ao longo do ano de 2025. A palavra do Senhor nos fala que no capítulo 1 de Esther, quando o rei Xerxes
havia ali feito um grande banquete para poder mostrar toda a sua glória diante de todos os nobres e oficiais do seu reinado. Havia ali uma rainha que se chamava Vasti, e ele ali querendo apresentar essa rainha, ela se recusou. E ela não fez isso apenas em secreto, mas diante de todos, a ponto do rei Xerxes ficar totalmente desolado e furioso. A palavra do Senhor nos fala que ele não sabia o que fazer, então ele conversou com os seus oficiais, conselheiros, e todos eles disseram: você precisa destituir Vasti do reinado. E isso foi o que aconteceu. Ela foi impedida de se apresentar ao rei, e no lugar dela então disseram: olha, vamos escolher diante de todas as províncias do rei mulheres lindas, mulheres bonitas, sábias, para ocupar o lugar de Vasti. Irmãos, eu não quero aqui me ater muito ao contexto histórico, que eu quero falar um pouco mais sobre a experiência de Mardoqueu e o que isso ensina a nós. Mas a verdade é que dentre todas as mulheres que foram escolhidas, Esther estava entre elas. E a palavra do Senhor nos fala que então ela foi levada ao palácio, e durante um ano ela teve ali toda a preparação tanto na alimentação como também especiarias para cuidar do corpo dela. E quando ela se apresentou diante do rei, a palavra do Senhor nos fala que então o rei se agradou de Esther e a coroou como rainha. Uma mulher que outrora era uma órfã, que foi criada pelo seu primo, que a cuidou como se fosse o seu pai, agora ela se torna a rainha de uma das nações mais poderosas daquela época, do reinado persa, que era o rei Xerxes. Mas o que isso tem a ver com Mardoqueu? Durante todo o período, quando a Esther estava ali no palácio, Mardoqueu, seu primo, que a tinha como um filho, estava sempre à porta do palácio. E certo dia, quando ele estava à porta do palácio, a palavra do Senhor nos fala que ele ouviu alguns oficiais fazendo planos para poder matar o rei Xerxes. Ele ouviu, contou a Esther, e essa fez saber ao rei. Aí talvez vocês possam perguntar: mas veja, Mardoqueu, ele deu um grande livramento para o rei Xerxes. A palavra do Senhor nos fala que quando o rei Xerxes ouviu aquele plano de conspiração contra ele, a palavra do Senhor nos fala que então Xerxes pediu para que aqueles oficiais fossem executados, e eles foram mortos, levados à forca. E eu pergunto a você, diante desse ato tão benéfico que Mardoqueu fez para o rei Xerxes, qual foi a recompensa dele? Nada. Ele não teve nenhuma recompensa. Isso nos faz entender muitas vezes as crises que nós enfrentamos, irmãos. Muitas vezes não ser reconhecido, muitas vezes agir e esperar que as pessoas possam reconhecer, mas as pessoas não vão reconhecer. Hoje, quando eu estava aqui orando juntamente com toda a nossa liderança, uma das coisas que eu enfatizei era: tudo quanto nós fazemos, por mais que nós servimos a igreja, nós não estamos fazendo a pessoas, mas estamos fazendo para Deus. Porque quando você entende que todo ato de bondade, toda a sua dedicação em servir as pessoas, você não está servindo simplesmente a palavra do Senhor não traz relato algum que ele esperava algum ato de generosidade do rei Xerxes. Mas cá entre nós, se fosse você, diante de uma situação de um simples judeu, que não podia nem mesmo entrar dentro do palácio, ele ficava apenas à porta do palácio para poder orientar e ver Esther, nada aconteceu. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, eu quero que você acompanhe comigo, no capítulo 3, diz assim o verso 1: depois que aqueles oficiais foram executados, veja só o que aconteceu. Depois desse acontecimento, o rei Xerxes honrou Amã, filho de Amedate, descendente de Agag, promovendo-o e dando-lhe uma posição mais elevada do que todos os demais nobres. Todos os oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava
e nem se prostrava diante dele. Gente, além de Mardoqueu não ter recebido nada do rei, o rei exaltou, honrou, nomeou uma pessoa que era totalmente inimiga de Mardoqueu. A palavra do Senhor nos fala, é tão interessante que depois daquele ato de bondade que Mardoqueu fez para o rei, no finalzinho do capítulo 2, já no capítulo 3 diz assim, depois desses acontecimentos, o rei Xerxes nomeou e honrou e colocou Amã como um dos homens mais poderosos. Irmãos, esse Amã, ele odiava Mardoqueu. Esse Amã, ele ficava furioso apenas de olhar para Mardoqueu. E a palavra do Senhor nos fala que toda vez quando Amã passava, os oficiais se prostravam, mas Mardoqueu não. E aqui é um contexto até mesmo, se você for pegar pela genealogia, algo que se deu lá na época do rei Saul com a situação de Agag. E se você pegar toda a genealogia, você vai ver que esse Amã, ele veio daquela descendência. Então já havia ali um conflito até mesmo de descendência. Mas em todos os momentos quando Amã passava, ele queria que Mardoqueu se prostrava, e ele não se prostrou. Tudo que Mardoqueu conseguiu, sabe o que foi? Perseguição. Perseguição. Irmãos, eu não sei você, mas eu me coloco no lugar de Mardoqueu e eu falo, Senhor, além de eu ter ajudado o rei, agora a rainha que está sentada no trono foi a minha filha, a minha prima, a qual eu cuidei como filha, agora está sentada, e tudo que eu recebo é perseguição. Tudo que me resta é perseguição. Irmãos, o verso de número 5 diz assim, do capítulo 3: quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava e nem se prostrava, ficou muito irado. Agora veja só o verso 6: contudo, sabendo que era o povo de Mardoqueu, contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, povo de Mardoqueu, em todo o Império Xerxes. Gente, eu gosto sempre de mergulhar no contexto histórico. Nós já tratamos aqui alguns conflitos. Qual é uma das crises que nós cristãos muitas vezes enfrentamos? O não reconhecimento. E além de não ter o reconhecimento, agora ele tem algo. E o que ele tem? Perseguição. Só que entenda uma coisa: o diabo não está bravo com você. O diabo não quer te destruir. O diabo quer acabar com a sua família, ele quer acabar com a sua descendência. É isso que Satanás quer. Se você pensa que a fúria do diabo é contra a sua vida, você está muito enganado. Ele vai fazer de tudo para destruir a sua família. Quando Amã descobriu que o povo que Mardoqueu pertencia era um dos povos que ele mais odiava, que era o povo judeu, ele não se contentou apenas em matar Mardoqueu, mas agora o plano era outro, era exterminar todo o povo que Mardoqueu pertencia. Ele chegou até o rei Xerxes. Lembra que o rei Xerxes tinha ali nomeado ele como um dos homens de mais autoridade. Abaixo do rei Xerxes era Amã que mandava. Pra você ter ideia, o rei Xerxes deu o próprio anel dele para que aquilo que Amã decretasse se tornasse lei em todo o reinado persa. E a palavra do Senhor nos fala que esse homem agora se tornou inimigo número 1 do povo judeu. Agora pensa comigo, irmãos. Ele chegou até o rei Xerxes e disse: olha, tem um povo aí que não cumpre as suas ordens. Tem um povo aí que é rebelde. Tem um povo aí que não atenta para os costumes do rei Xerxes. Diante de toda a província esse povo dá trabalho. Veja só, o problema dele era com Mardoqueu. Mas agora ele não queria destruir Mardoqueu, ele queria destruir o povo inteiro judeu por causa de Mardoqueu. O rei Xerxes perguntou: o que você quer fazer? Vamos acabar com esse povo. Sabe qual foi a resposta do rei Xerxes? Você tem meu anel, faz conforme você achar melhor. Irmãos, a palavra do Senhor nos fala que ele pegou o anel,
fez um decreto e disse: todo o povo judeu em tal data será exterminado. Todas as províncias receberam esse decreto, e todos os judeus receberam esse informativo: olha, vocês serão destruídos. Agora, cá entre nós, você acha que o povo não ficou sabendo que aquele decreto se deu por causa de uma irreverência de Mardoqueu, por não se prostrar para Amã? Claro que sim, gente. Agora veja o cenário que Mardoqueu estava enfrentando. Além dele ter um perseguidor que estava dentro do reinado, que abaixo do rei era o que mandava, agora ele se via numa situação totalmente complicada, que o próprio povo dele estava bravo com ele. Ou você acha que o povo judeu estava feliz com ele? Ô Amã, que benção, você não se prostrou. Amã não, ô Mardoqueu, que benção, você não se prostrou para Amã. Glória a Deus, nós seremos exterminados por causa de você. Claro que não, gente. Eu tenho certeza que o povo ficou furioso com ele. Eu tenho certeza que quando Mardoqueu passava, as pessoas viravam as costas para ele. Eu tenho certeza que Mardoqueu, durante todo aquele período onde o decreto estava para acontecer, ele passou um dos piores dias da vida dele. E é tão difícil quando os próprios próximos a nós desacreditam daquilo que Deus quer fazer em nossa vida. É tão difícil quando você espera às vezes uma palavra de refrigério de uma pessoa próxima a você, e tudo que você recebe muitas vezes é uma indignação, é uma calúnia. Nós não temos esse relato, mas se nós analisarmos o contexto, tenha certeza, eles não receberam aquele decreto alegre, dizendo: glória a Deus, nós seremos exterminados. Não, eles ficaram bravos com Mardoqueu. Igreja, o decreto foi assinado, e esse decreto foi um decreto irrevogável. O povo judeu seria exterminado por causa de Mardoqueu. A gente passa algumas situações em nossas vidas, irmãos, que nem se compara com aquilo que Mardoqueu passou. E às vezes nós já queremos desistir, nós queremos parar. Veja só, olha, a filha estava no reinado, e no reinado que ela estava, agora tinha um opositor que queria destruir não apenas ele, mas totalmente o povo judeu. E como não se bastasse, agora até mesmo o povo estava contra ele. Imagina o cenário que ele estava vivendo. Se fosse você, o que você faria? Às vezes nós desistimos por muito pouco, mas Mardoqueu não. Ele continuava diante da porta do palácio. Quando ele recebeu aquele decreto, a palavra do Senhor nos fala que ele então se vestiu com um saco de cinzas, e ele queria estar à porta do palácio, mas por ele estar vestido de saco de cinza, eles não permitiram. Quando Esther, lá no reinado, agora a rainha, quando ela viu que Mardoqueu estava daquela forma, ela falou então com um dos oficiais: vê o que está acontecendo. Foi então que ela ficou sabendo do decreto que Amã selou com o anel do rei para destruir todo o povo judeu. Quando ela soube desse decreto, ela mandou então falar com Mardoqueu. Veja só, gente, Mardoqueu, quando recebeu ali as ordens, quando ouviu através do oficial, a rainha Esther não queria que ele ficasse ali vestido de sacos de cinza. Então pediu para que levasse umas roupas ali do palácio para ele, e ele se recusou. E sabe o que Mardoqueu pediu para que a rainha Esther fizesse? Para que ela o ajudasse, não apenas a ele, mas o povo judeu. Gente, quando a rainha Esther recebeu essa palavra, o pedido daquele que cuidou dela quando ela perdeu seus pais, o pedido daquele que foi muito mais do que um primo, mas foi o seu próprio pai cuidando dela até a ponto dela chegar ao palácio. Quando ela recebeu essa palavra, o que ela fez? Veja só, o verso, capítulo 4, o verso de número 11. Olha só o que ela mandou o oficial falar para Mardoqueu. O oficial disse assim: olha, essas são as palavras da rainha Esther diante do pedido de Mardoqueu. Verso de número 11 do capítulo 4. Olha o que a rainha Esther falou para Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império
sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado, será morto. A não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. Eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. A rainha Esther, por mais que ela estava ali comovida com a situação do povo judeu, ela trouxe uma resposta como se dissesse para Mardoqueu: não posso fazer nada, eu não posso me apresentar diante do rei, eu não posso fazer esse pedido que você está pedindo. É como se ela dissesse para Mardoqueu: olha, se eu chegar à presença do rei, eu vou ser morta. Agora imagina a frustração de Mardoqueu, gente. Ele cuidou da rainha Esther quando ainda era Hadassah, uma órfã de pai e mãe. Cuidou dela como se fosse a filha dele. E agora não apenas ele, mas como todo o povo judeu estava para ser exterminado da face da terra. Tudo que ele pediu a Esther era simplesmente: olha, intervém em nosso favor. E a resposta que ele teve de Esther nem foi dela pessoalmente, foi de um dos oficiais. Foi: olha, eu não posso me aproximar da presença do rei. Se eu chegar lá sem ele pedir, sem ele chamar, eu vou ser morta. Irmãos, existe uma palavra que se chama confronto. A resposta que Mardoqueu deu àquele oficial para que ele entregasse a Esther foi um confronto. Mardoqueu confrontou Esther. Esther, que outrora era uma órfã, agora estava sentada e era rainha de um dos maiores impérios daquela época. A resposta que Mardoqueu deu para que aquele oficial levasse a Esther foi um confronto. E entenda uma coisa: existe afronta e existe confronto. Afronta quando você quer humilhar, confronta quando você quer trazer a realidade, trazer as verdades, para que a pessoa possa enxergar aquilo que está acontecendo. Mardoqueu não afrontou a rainha Esther, mas ele a confrontou. Veja só a resposta de Mardoqueu, que ele pediu para que então aquele oficial dissesse a Esther. Verso de número 12 do capítulo 4. Mardoqueu recebeu a resposta de Esther. Verso de número 13: mandou dizer: não pense pelo fato de estar no palácio do rei, que você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Confrontou ou não confrontou? Irmãos, estava tudo muito bom para a rainha Esther, até ela ser confrontada. Até aquele momento ela disse: olha, eu gostaria, mas não posso. Até queria chegar na presença do rei, mas ele não me chamou há mais de 30 dias. Mas Mardoqueu confrontou a rainha Esther e disse: olha, se você ficar calada, socorro e livramento de outra parte virão. Irmãos, eu não sei você, mas a confiança de Mardoqueu muito me inspira em momentos que nós enfrentamos, aonde nós buscamos socorro, buscamos ajuda, e tudo que nós obtemos é uma resposta: não posso, bem que eu queria, mas não posso te ajudar. Ei, namassioneleta. Momentos quando você espera uma palavra de ajuda, uma resposta favorável, e a pessoa diz para você: olha, bem que eu queria, mas não posso. Você acha que a fé de Mardoqueu foi abalada? A minha fé poderia ser abalada diante de uma resposta que ele teve como essa, mas Mardoqueu não. Mardoqueu continuou acreditando. Irmão, sabe o que isso me ensina? Que quando você busca uma ajuda, quando você busca uma pessoa que possa ali te auxiliar e a resposta é não, quando tudo parece que não vai dar certo, quando você chega diante daquele médico esperando uma notícia, uma melhora, e o diagnóstico que o médico traz para você: olha, bem que eu queria, mas infelizmente as coisas pioraram. De que maneira ficaria a sua fé?
Diante dessa situação, a resposta de Mardoqueu muito nos ensina a confiar em Deus. Ainda quando as pessoas não trazem uma resposta favorável para você, ainda que o diagnóstico seja contrário àquilo que você estava esperando, ainda que as coisas não aconteçam da forma que você esperava, aquilo que Mardoqueu se posicionou diante de Deus era: ainda que você não haja, socorro e livramento de outra parte virá. Porque Mardoqueu não colocava sua esperança em pessoas, Mardoqueu não colocava sua esperança na rainha Esther, mas ele colocou a sua esperança em Deus. Ele sabia que mesmo que Esther não agisse, socorro e livramento de outra parte viria, porque a esperança de Mardoqueu não estava em pessoas, mas estava em Deus. E nós muitas vezes ficamos esperando por pessoas, muitas vezes queremos que as pessoas nos ajudem, esquecemos que antes das pessoas existe um Deus que pode todas as coisas. Ainda que o médico tenha te dado um diagnóstico, ainda que o advogado ou o juiz tenha te dado a sentença, a resposta final não é do homem, a resposta final é de Deus. Não frustre o teu coração e não se desanime diante de uma palavra que foi contrária àquilo que você queria. Confie no Deus que você serve, porque Ele tem livramento para a sua vida. Quando a rainha Esther foi confrontada, irmãos, ela despertou para a realidade. Eu tenho certeza que talvez ela olhou ao redor dela e viu ali luxo, glória, riqueza, e o seu pai estava para ser morto, exterminado juntamente com a sua descendência. Aquele confronto que Mardoqueu falou para Esther trouxe ela a realidade, a ponto do reinado já não ser mais aquilo que almejava o coração dela. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, no verso de número 16, que então ela, do capítulo 4, que então ela pediu para que Mardoqueu, juntamente com todos os judeus, jejuasse, ficasse sem comer durante 3 dias, ficasse sem beber durante 3 dias e 3 noites, e intercedesse por ela, porque ela também iria se preparar e entraria na presença do rei. Veja só o verso de número 16: vai reunir todos os judeus que estão em Suzã, e jejuam em meu favor, não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. A perder um reinado, a Esther, não foi as palavras dele. Quando ela recebeu aquela palavra, eu tenho certeza tarefa. Eu te trouxe até aqui para que o meu povo seja poupado. Eu te trouxe até aqui porque através do meu povo judeu virá aquele que vai mudar toda a história da humanidade. Não se tratava por Mardoqueu. E orou. Irmãos, quem aqui teve a experiência? Deixa eu só abrir essa água aqui. Não precisa falar para você não ficar constrangido. Mas a quem aqui já e as coisas piorar? Eu já falei aqui, né? Uma vez uma pessoa chegou para mim e pediu oração, e eu comecei a orar, jejuei, pedi a Deus para que Deus intervisse. Deus, se piorou já é um bom sinal que Deus está agindo. Irmãos, o povo começou a orar e a jejuar durante 3 dias e 3 noites. E o que aconteceu? Aos olhos humanos, as coisas olhar mais para ele. Uma hora ele chegou na casa dele e chamou ali a sua esposa. Veja só o que a esposa orientou. Zeres, não tem nenhuma mulher que chama Zeres aqui não, né? Não se sinta constrangida. De 20 metros de altura, e logo pela manhã peço ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Assim você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se. A sugestão agradou, irmãos. 20 metros de altura é algo para ser visto de longe, não é? Talvez pensava que as coisas estavam para mudar, que Deus estava intervindo, que as coisas iam melhorar. Sabe o que estava acontecendo? Estava sendo construída a sua forca. Você acha que os oficiais, os soldados, aqueles homens que estavam com Amã, não chegaram para Mardoqueu e disseram: olha, tá vendo? É para ti.
Está vendo essa forca aí, ó? É para você. Amanhã você estará enforcado, irmãos. Você continuaria jejuando? Você continuaria orando? Tenho certeza que nós já teria parado de orar faz tempo. Eu aqui orando, jejuando, achando que as coisas iam melhorar, olha só, piorou. Antes era apenas uma perseguição, agora a forca já está até preparada. Irmãos, nada intimidou Mardoqueu. Eu tenho certeza, irmãos, que ele vendo aquela forca sendo construída, a confiança dele estava em Deus. Ele sabia, eu sei que o meu Senhor vai mudar essa situação, eu sei que o meu Deus vai intervir sobre essa situação, eu sei que essa forca não será para mim, mas será para aqueles que querem me enforcar. Não se assuste quando você buscar a Deus, não se assuste quando você começar a jejuar, quando Deus propuser no teu coração para que você venha orar e jejuar. Não se assuste quando as coisas aparentemente piorar, porque aos olhos humanos as coisas parecem que está perdido, parece que está complicando, mas não aos olhos de Deus. Satanás quer te confundir para que você possa parar, mas ele não conseguiu confundir a Mardoqueu. Mardoqueu não deixou de jejuar, porque ele sabia para quem ele estava feito. Rei Analabassou. Veja só, às vezes parece que quando nós oramos as coisas pioram. Glorifica a Deus. Estou orando por essa cura, mas o diagnóstico médico deu é um diagnóstico totalmente desfavorável. Glorifica a Deus, Deus está trabalhando. Não pare de orar, não pare de buscar. Capítulo 6. Naquela noite, o rei não conseguiu dormir, por isso ordenou que trouxesse o livro das crônicas do seu reinado e que lesse para ele. Veja só, o povo orando e Deus trabalhando, o povo orando e Deus trabalhando. Não pare de orar. Não pare de orar. É o homem orando, o povo orando e Deus trabalhando. Uma bela noite, o rei na sua cama perdeu o sono. E então ele pede para que os seus oficiais tragam a ele o livro com o registro dos feitos do seu reinado. E acredite ou não, coincidentemente, eles leram aquilo que Mardoqueu fizera diante daquela conspiração que tentaram contra o rei. Verso de número 2. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigatã e Teres, dois dos oficiais que guardavam a entrada do palácio, e que havia conspirado para assassinar o rei Xerxes. Lembra daquilo que eu falei? O que Mardoqueu recebeu? Nada. Mas quando você começa a orar, aquilo que estava escondido, aquilo que estava oculto começa a aparecer, irmãos. Verso de número 3. Olha o que o rei Xerxes disse: que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei, e os oficiais responderam: nada foi feito. Você acha que foi à toa que Deus fez o rei perder o sono, irmãos? Foi por causa da oração do povo que estava jejuando. A forca de 20 metros de altura estava sendo construída, mas o povo estava ali jejuando e orando. Mardoqueu não ficou preocupado com aquilo que estava fazendo contra ele. Ele continuou orando e jejuando, porque ele sabia que Deus iria trabalhar. E quando ele começou a orar, quando ele começou a buscar a Deus, então o Espírito Santo incomodou o rei na sua cama. O Espírito Santo de Deus está falando no meu coração que Ele está pegando pessoas em lugares,
Pessoas que estão em lugares por causa da sua oração, o Espírito Santo de Deus está dizendo: eu alcançando essas vidas agora. Pessoas estão caindo em si, o que eu estou fazendo aqui é a sua oração, é a sua perseverança. Não pare de orar. Nesse momento, quem entra no palácio? Amã, aquele inimigo mortal de Mardoqueu e dos judeus. Veja só, o rei manda que Amã entrasse no quarto e disse: olha, Amã, o que eu posso fazer para um homem que eu quero honrar? Olha só, gente, o inimigo de Mardoqueu e dos judeus, sendo questionado pelo rei, diante daquilo que o rei poderia fazer para uma pessoa que ele muito gostasse. Veja só, verso de número 6 diz assim, do capítulo 6: entrando Amã, o rei lhe perguntou: o que se deverá fazer ao homem que o rei tem prazer de honrar? Amã pensou que era consigo. Irmãos, sabe o que o Espírito Santo está falando no meu coração? Ele está confundindo muita gente para poder te favorecer. Eu não sei se você está pegando e se você está comigo, mas o Espírito Santo de Deus está falando: estou eu confundindo pessoas para poder te favorecer. Tem pessoas que disseram: eu perdi a vaga, eu perdi a oportunidade, eu perdi aquela inscrição, mas está Deus confundindo pessoas para favorecer o seu povo. O bobinho achou que era com ele. Amã pensou que era consigo que o rei estava dizendo: a quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Verso 7: por isso respondeu o rei: ao homem que o rei tem prazer em honrar, ordena que traga um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou, e que ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiado a algum dos principais mais nobres do rei, para que ponha eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduza sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante dele: isto é o que se faz ao homem que o rei tem prazer em honrar. Irmãos, conta uma história, eu não lembro dessa história, eu não sei se é um fato verídico, mas conta-se uma história de uma mulher de oração, uma mulher que todo dia orava e clamava a Deus: Senhor, eu confio em Ti. E um dia essa mulher estava enfrentando uma situação de dificuldade na sua casa, não tinha alimento para os seus filhos no outro dia, e então ela começou a orar a Deus e disse: Senhor, traga alimento, Senhor, não deixa faltar comida para os meus filhos. E tinha um vizinho endiabrado que ouviu a oração da mulher, e esse vizinho, ele falou: vou eu enganar essa mulher agora. Ele foi lá no mercado, fez uma compra enorme, comprou de tudo, levou, colocou na porta, e bateu na porta e saiu correndo, e ficou escondidinho. Quando aquela mulher abriu aquela porta, viu aquela compra, várias sacolas, comida à vontade, ela olhou para o céu e disse: Senhor, eu te glorifico, porque o Senhor atendeu a minha oração. Aquele homem que estava escondidinho do lado começou a dar gargalhada e disse: sua tonta, foi Deus que fez isso? Não, fui eu que comprei. Eu estava ouvindo você clamar esse Deus que não te ouve. Eu fui lá no mercado e comprei só para te desmascarar e dizer que Deus não te ouve. A mulher olhou para o céu e disse: Senhor, eu te glorifico, porque quando o teu servo pede, até os demônios o Senhor faz obedecer. Quando você ora, o diabo tem que obedecer, irmãos. Quando Deus quer agir, até os demônios precisam trabalhar diante daquilo que Deus quer fazer. A palavra do Senhor nos diz: agindo eu, quem pode impedir? O Deus que você serve não é um Deus pequeno.
O Deus que você serve é um Deus poderoso. Amã, então ele disse que faça isso, que pegue as vestes do rei, coloque o homem que o Senhor deseja honrar sobre o cavalo do rei, e pega um dos principais nobres que o rei confia, e para que ele possa levar, conduzindo esse homem nas suas, dizendo: assim se faz ao homem que o rei deseja honrar. Amã pensou que era para ele, mas não era para ele, era para Mardoqueu. Você pode glorificar a Deus? Aqueles que tentaram te envergonhar serão envergonhados, igreja. Aqueles que querem te afrontar, aqueles que querem fazer com que você pare, verão que o Deus que você serve é um Deus poderoso. Agora imagina a cena. Olha só o que o verso de número 10 do capítulo 6 diz: o rei ordenou então a Amã: vá depressa, apanhe o manto e o cavalo, e faça ao rei, ao Mardoqueu, ao judeu Mardoqueu, o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Oh, glória a Deus! Mardoqueu, grave bem as suas palavras, porque Mardoqueu não, Amã, guarde bem as suas palavras, porque tudo que você disse, assim faça com Mardoqueu. Irmãos, de que maneira Mardoqueu estava à frente do palácio? Com sacos, pano de cinza, em sinal de humilhação. E aquele que era inimigo dele chegou com as vestes reais. Eu tenho certeza, irmãos, que aquele homem, ele estava se remoendo por dentro, mas ele teve que colocar as vestes reais em Mardoqueu. Aquele homem estava odiando fazer aquilo, mas ele teve que fazer. Então ele colocou Mardoqueu no carro real, e ele ali cavalgando, Mardoqueu com as vestes reais, e Amã, que era o inimigo de Mardoqueu, declarando em som alto em toda a província de Suzã: assim se faz com o homem que o rei tem prazer em agradar. O Espírito Santo de Deus está dizendo para mim decretar sobre a sua vida: o tempo de exaltação chegará. Não peça para Deus matar os seus inimigos. Faça como o salmista diz: prepara uma mesa diante dos meus inimigos. Vai ser melhor, porque eles verão o que Deus fez, que persevera, ainda que pessoas estão tentando te humilhar aonde você está, ainda que pessoas estão planejando a tentar te parar, esses serão o que Deus irá usar para te exaltar. Pensa naquele atribulado que está te dizer uma palavra que não posso dizer, te trazendo frustração, melhor, lá na sua empresa. Esse vai chegar e vai dizer: olha, o encarregado mandou dizer que a partir de hoje você vai ser o meu líder. Assim faz Deus, irmãos. Assim faz Deus. Mas veja qual é o estado de Mardoqueu: sacos de cinza em sinal de humilhação. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, Ele é aquele que nos exalta. Ele é aquele que nos exalta. Irmãos, o tempo já não nos permite trazer muito contexto histórico, mas a verdade é que quando a rainha chegou diante do rei, o povo, depois de orar e clamar, a rainha então chegou diante do rei, e ela sabia que ali seria um ato suicida, porque ela não foi convidada, ela não foi chamada. Mas quando a rainha Esther chegou diante do rei, o rei a favoreceu. E quando a rainha Esther chegou diante do rei, olha o que o rei Xerxes disse para a rainha Esther: peça o que quiser, até a metade do meu reinado eu te dou. Irmãos, quando você ora, as coisas acontecem. Quando você ora, as coisas acontecem. Satanás está dizendo para você parar de orar, Satanás está dizendo para você parar de interceder por aquela pessoa, mas o Espírito Santo de Deus está dizendo para você: não para, porque estou eu trabalhando e vou te favorecer sobre essa situação.
aquilo que era para ser uma resposta de sentença de morte, se tornou num ato de bondade. Irmãos, quando a rainha Esther chegou diante do rei, eu tenho certeza que antes do rei ver a Esther, ele viu o anjo do Senhor, a ponto do olhar do rei ser tão favorável para Esther, e ele disse: olha, peço o que quiser, até metade do meu reinado eu te dou. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz que então Esther disse: olha, eu quero oferecer um jantar, e nesse jantar eu quero que vá o Senhor e Amã para o banquete que eu vou prestar. Quando Amã ficou sabendo desse banquete, ele todo orgulhoso, ele chegou para sua esposa e disse: só eu fui convidado, só eu fui convidado. E sabe o que aconteceu nesse banquete? Veja só. Quando a rainha chegou naquele banquete, então o rei disse para ela: olha, o que você queria mesmo pedir? E então ela falou sobre o plano que Hamã estava planejando para matar o povo judeu. O rei ficou furioso e disse: mas quem fez tal plano como esse? Veja comigo o capítulo 7, verso 8. Respondeu Esther: o adversário e inimigo é Hamã, esse perverso. Ele estava sentado à mesa e ele foi desmascarado. Irmãos, o rei ficou tão indignado que o rei pediu que Hamã fosse executado. Mas lembra aquela forca de 20 metros de altura? Olha só o que um dos oficiais lembrou. Olha só, o verso de número 9. E um deles, chamado Arbona, que estava a serviço do rei, disse: há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Hamã, que ele fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Gente, eles não precisou nem construir uma forca, porque o próprio Hamã já havia construído a forca dele. Deus faz os inimigos lembrar daquilo que eles fizeram contra você, e a cova que eles cavaram, serão eles mesmos que cairão nessa cova. Irmãos, não brinca com o povo de Deus. Irmãos, não brinca com o povo de Deus. A palavra do Senhor nos fala que depois que Hamã foi executado, tudo que pertencia a Hamã passou-se para Mardoqueu. Mardoqueu ocupou o lugar de Hamã, e Mardoqueu recebeu então o anel do rei. O anel representa autoridade, irmãos. Deus está te dando autoridade. Irmãos, eu vejo que tem algumas pessoas que não estão pegando o que Deus está falando, mas tem outras pessoas que estão pegando. Você tem a escolha: ou você se frustra com as pessoas, ou você se frustra com Satanás. É melhor você lutar contra aquele que está planejando contra você, porque o inimigo não era Hamã. Hamã foi o usado, porque a vontade do diabo era exterminar o povo judeu, mas não conseguiu. E a palavra do Senhor nos fala que então Mardoqueu, naquela posição de autoridade, lembra o capítulo 9 que nós lemos aqui? Que Mardoqueu era um homem poderoso, ele se tornou poderoso. Naquela posição de autoridade, Mardoqueu pede para que Esther então pleiteie para que aquele decreto não fosse cumprido. Mas lembra que o decreto era irrevogável? Não tinha como impedir. Mas então Mardoqueu fez um decreto, e com o próprio anel que o rei deu, permissão para se defender. Irmãos, não brinca com o povo de Deus. Não brinca com o povo de Deus. Eu vejo as pessoas fazendo piadinha de crente na internet, e pior que quem compartilha é crente, né? É tão feio. Não brinca com o povo de Deus. O povo não pôde, aquele decreto não pôde ser anulado, mas o povo teve a oportunidade de se defender. E quando o povo se defendeu, irmão, só em Suzã foi mais de 500 homens que o povo judeu matou. Em toda a província foi mais de 70 mil homens que o povo judeu destruiu. Todos que se levantaram contra o povo judeu foram destruídos.
Eu quero encerrar essa ministração e eu gostaria de ler o capítulo completo, capítulo 10. Não fica assustado não, que só tem 3 versículos, tá? Capítulo 10 de Esther diz assim, olha: o rei Xerxes impôs tributo a todo o império, até sobre os distantes da região costeira. Todos os seus atos de forças e poder, relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei dera autoridade, estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. Gente, nós estamos falando de crônicas, registros e relatos de reis da Pérsia, aonde um homem judeu, um simples homem comum judeu, fez a diferença, e o nome dele estava lá escrito. Não pense você que você é comum, porque você carrega o Espírito Santo em você. Veja só o verso de número 3: o judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia, depois do rei Xerxes. Era um homem importante entre os judeus e foi muito amado por eles, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos. Eu quero que você se coloque em pé. Glória a Deus. Aleluia. Leia o leia o livro de Esther. Está pensando em desistir? Está pensando em parar de orar? Ah, mas parece que está piorando a situação. Lembra de Mardoqueu. Lembra do que Deus fez. Ele está contigo. Ele está contigo. Irmãos, nós estamos entrando no ano de 2025. Entrando não, nós já estamos no ano de 2025. Não pense você que o ano de 2005 como se tudo dependesse de Deus, e trabalhe como se tudo dependesse de você. O decreto não foi anulado, mas Deus interviu, e o povo orou como se tudo dependesse de Deus, mas também o povo lutou como se tudo dependesse deles. Lute, não desista, persevere. Não pense que essa sentença é para mim e Ele vai se revelar para você. Eu quero orar com você. Ministério de Louvor, vamos adorar a Deus. Espírito Santo, eu quero que você que talvez está pensando em desistir, você que talvez está cansado a ponto de dizer: Senhor, eu já não consigo acreditar mais, que você seja tocado por essa palavra.